Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar um novo bloco de reflexão, nosso primeiro encontro sobre as reflexões das meditações, as contemplações do bem-aventurado Pedro Damasceno, bispo de Damasco. A obra de Pedro Damasceno é do século VII. Era um monge no sentido estrito. Ele viveu em profunda pobreza. Diz que não possuía um único livro. Leu o Antigo Testamento, leu o Novo Testamento, como obras emprestadas, porque ele não possuía nada. Depois as devolvia. Aprendeu de memória o Antigo e o Novo Testamento. Conseguiu fazer também a leitura de São João Clímaco, Isaac o Sírio, São João Crisóstomo e Gregório o Teólogo. Vamos refletir a obra deste bispo de Damasco. O seu primeiro livro. Vamos refletir as 8 contemplações do intelecto, que vinham chamados de gnose, conhecimentos, como estágios para a vida espiritual. É bastante profundo, interessante a reflexão de São Pedro Damasceno. Cada tema merece uma reflexão pessoal. E algumas contemplações nós vamos dividir em 2, 3 blocos, porque são grandes. E assim possamos aprofundar nestes conhecimentos, nessas contemplações. Fazer também esse exercício de experiência mística, que é o objetivo dessa parte do livro de Pedro Damasceno. É um exercício. Pedro Damasceno, por ter sido monge, por ter sido muito simples, as reflexões, as meditações dele não são tão complexas como São Máximo Confessor. Mas ele fala para pessoas simples, para gente simples. É fácil entender. Desde que as pessoas tenham, como as pessoas antigas tinham, como os monges e as pessoas que liam as contemplações de São Pedro Damasceno, essa compreensão da Sagrada Escritura, porque é o fundamento de toda a meditação que ele vai colocar para nós. São temas simples, mas de grande profundidade para quem quer crescer na vida espiritual. Pedro Damasceno morreu mártir nas mãos dos árabes, que fizeram cortar a sua língua. Morreu na simplicidade e o amor a Cristo Jesus, na sua consagração total no silêncio. Ele, nunca renunciou à sua fé em Deus. Essa fé em Deus que norteou toda a sua vida, e sempre centrada na Sagrada Escritura. É importante que os grandes místicos sempre tinham como fundamento a base da Sagrada Escritura. Então, nosso primeiro encontro começa com o tema do seu primeiro livro. Ele começa a ter um determinado momento em que ele afirma que aqueles que querem ver onde se encontram não têm outra coisa a fazer do que fugir de suas próprias vontades pela submissão e exerria, sobretudo os que são presas das paixões. Então aqui
nasce as contemplações de São Pedro Damasceno. Isto é, aqueles que querem ver onde se encontram, então ver a sua realidade, ver a sua situação de vida, fazer essa análise da questão vital, né, compreender a sua existência. Então ele só tem duas coisas a fazer: fugir das próprias vontades, a que ele se refere à obediência. Sempre estar em obediência a aprender ao Mestre e sempre estar em obediência a Deus, que é o grande mestre, mas também aos mestres, que são mestres das coisas referentes aos caminhos da perfeição. Então, e pela submissão da rezequia, né? Então, essa questão dessa submissão à resíquia, nós vamos ver ainda o que se trata, sobretudo aqueles que são presos das paixões. Se quisermos ver a nós mesmos, então, o autoconhecimento, e aprender o quanto o nosso estado traz consigo a morte, porque muitas vezes nós, através das nossas realidades vividas, nós somos conduzidos a elementos destrutivos, à morte, fujamos de nossas próprias vontades e das coisas desta vida. Ter a lucidez de saber o que realmente as coisas são, sem nunca ter a ilusão de usá-las, e ao usá-las não ser capaz de nos destruir por não saber usá-las. E ele diz: fugindo para longe de tudo, consagremo-nos com esforço ao recolhimento bem-aventurado, feliz, diante de Deus, cada qual buscando sua alma no estudo das divinas escrituras, então sempre a escritura como fundamento, na perfeita submissão da alma e do corpo, esse equilíbrio, essa realidade da alma e do corpo está sempre a serviço da vida, do equilíbrio, né? Se ainda estamos sob a força das paixões que desequilibram toda a nossa realidade, nosso corpo e alma. E na resíquia, né? O que é resíquia? A vida dos anjos tão decantada, se já conseguimos conter nossos desejos pequenos e grandes. Mais adiante ele diz: permaneça na sua cela. Podemos ver aqui permanecer em nós, né? Estar centrados em nós, em jamais fugirmos daquilo que nós somos, entrar na nossa cela. Ele também faz a referência à cela física, né? Onde a vida do monge acontece, né? Mas ao mesmo tempo, essa cela, essa atitude de estar centrado dentro daquilo que é o mundo que nós criamos para descobrir a nossa natureza, a nossa realidade, e ela nos ensinará tudo. Como diz São Basílio, a resíquia é o começo da purificação da alma. É preciso, então, concentrar o intelecto no estudo. Então, ato de concentração. Como para nós é difícil a concentração, às vezes nós estamos tão perdidos com tantas coisas, com tantas informações, que acaba que a gente perde a concentração, né, naquilo que a gente faz. Está debruçado naquilo que faz e não ser capaz, em nenhum momento, de deixar-nos distrair com outras coisas que podem nos tirar da nossa concentração daquilo que a gente está fazendo. Então, concentrar o intelecto no estudo para que o inimigo não nos encontre de mãos vazias e longe da lembrança de Deus e nos atazane, nos incomode com seus males. Isto é verdade para todos. Essa disciplina da concentração, né, por isso
é fundamental para a memória, porque quando nós não temos a disciplina da concentração, nós esquecemos as coisas, porque fazemos as coisas mecanicamente, não fazemos centrados naquilo que nós devemos fazer. Por exemplo, você está almoçando. Às vezes você está almoçando, seu pensamento está envolvido em um monte de coisas, menos o ato que você está fazendo, o almoço. Para saborear os alimentos, para ver os alimentos, para poder se concentrar naquilo que faz, numa boa digestão, no equilíbrio. Tudo isso é importante. Então, tudo isso é importante, esse ato de concentração, porque tem gente que meia hora depois, se você perguntar o que ela comeu, ela não lembra, porque ela pensou em tanta coisa. Ela estava distraída em tantas coisas que ela não sabe o que fez. O grande problema do mundo de hoje não é porque eles estão sofrendo com uma doença de falta de memória. Não. É porque falta de concentração para aquilo que se faz. Fazer uma coisa ao mesmo tempo e se concentrar naquilo que se faz. Então, pois somente a resíquia gera o conhecimento de Deus. Esse silêncio que capta, esse silêncio que tem a sensibilidade de perceber as coisas a cada momento, sem perder a concentração. Somente a resíquia pode ajudar os passionais e os mais fracos, permitindo-lhes viver sem distração e fugir dos homens, principalmente das conversas fiadas e dos cuidados que obscurecem o intelecto. Estamos preocupados com tantas coisas desnecessárias que deixamos o essencial. E não apenas dos cuidados desta vida, mas também das menores coisas que nos parecem estranhas ao pecado. Nos diz São João Clímaco: o menor fio de cabelo perturba o olho. E Santo Isaac nos diz: não pensem que a avareza consiste apenas no fato de possuir ouro e prata. Ela é também o pensamento do dinheiro quando esse se agarra em nós. Então não é só ter, é também o desejar. Também o Senhor disse: onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Seja nas coisas e pensamentos divinos, seja nas coisas e pensamentos terrestres. Onde está o nosso coração? O que é que consome nosso coração? Quais são as coisas que consomem nossa vida? Quais são as coisas dos nossos desejos? Como eles nos perturbam ou nos aliviam? É por isso que somos chamados à ausência de cuidados e à consagração a Deus. Então, conduzindo assim, paulatinamente, aos pouquinhos, as demais contemplações, nós vamos ver que ela vai nos conceder a guarda da felicidade, das beatitudes, até que atinja a paz dos pensamentos, que é o lugar de Deus, aqui é resíquia, como diz São Nilo, se referindo ao saltério. Seu lugar é a paz. Nós vamos ver essas 8 contemplações do intelecto. 7 pertencem à nossa vida, a este século. O 8º pertence à 8ª contemplação, pertence ao século futuro, como nos diz Santo Isaac. A primeira contemplação é o conhecimento das aflições e das tentações dessa vida. Disse São Doroteu: ela chora por todo o mal que a natureza humana sofre por causa do pecado. A segunda contemplação é o conhecimento de nossas faltas e das benesses de Deus, os benefícios de Deus. É o que dizem João Clímaco:
Santo Isaac e muitos outros padres. A terceira é o conhecimento dos tormentos que precedem e seguem à morte, como está nas Divinas Escrituras. A quarta é o conhecimento da vida que neste mundo levou nosso Senhor Jesus Cristo e das obras e palavras de seus discípulos e dos outros santos, dos mártires e dos padres. A quinta é o conhecimento da natureza e da transformação das coisas. É o que diz os santos padres Gregório Teólogo e João Damasceno. A sexta é a contemplação dos seres, ou seja, o conhecimento e a compreensão das criaturas sensíveis de Deus. A sétima é a compreensão das criaturas inteligíveis de Deus, os anjos. A oitava, e os demônios, os anjos demônios. A oitava são as criaturas inteligíveis de Deus. Os anjos demônios, o ser humano é um ser inteligível, sensível. A oitava é o conhecimento de Deus, que chamamos teologia. Essas são as 8 contemplações. As 3 primeiras convêm a quem ainda é ativo, a fim de que este possa, sob a abundância e a amargura das lágrimas, purificar sua alma de todas as paixões. E vamos caminhar refletindo sobre essas contemplações. Depois ele receberá as demais por meio da graça. As 5 contemplações seguintes convêm ao contemplativo, ou aquele que sabe, para que ele possa sempre observar e levar a cabo as ações do corpo e as ações morais, ou seja, as ações da alma. Desde a primeira contemplação, o monge ativo recebe com efeito o conhecimento o começo do conhecimento e se dedica ao trabalho, ao exercício do conhecimento nessas meditações. Ele estuda os pensamentos que lhe são dados e progride através deles, até fazer os seus pensamentos. Então, para que encontremos em cada contemplação um meio de saber o que devemos fazer, quando a graça começar e abrir nos olhos a alma, ajudando-nos a entender, ajudando-nos a sermos profundamente tocados pelos pensamentos e as palavras que poderão fazer habitar em nós o temor de que já falamos e que é a contrição da alma. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar com essa primeira meditação, essa primeira contemplação. E essa primeira contemplação nos leva lá a Adão, ao livro do Gênesis. Mas isso nós só vamos desenvolver no nosso segundo encontro. Então, nós estamos prestes a fazer essa caminhada da necessidade de estarmos sempre atentos naquilo que fazemos, porque muitas vezes nós estamos divididos com tantas coisas, nós estamos tão fragmentados que nós perdemos essa disciplina, de estarmos voltados a nós mesmos para buscar os verdadeiros valores, os verdadeiros tesouros que dão sentido à nossa alma, à nossa vida. Porque aquilo que nós buscamos, seja aquilo que se refere a Deus e aquilo que se refere ao mundo, para dar sentido à nossa vida, mostra aquilo que é a raiz da nossa tendência, das nossas paixões ou busca de virtude. Então, nós estamos no mundo com várias propagandas, com várias vozes, com várias realidades propondo a felicidade, e nós devemos parar, pensar, refletir e meditar quais são aquelas realidades que realmente nos fazem felizes, porque a maior parte das vezes a nossa infelicidade, primeiro, porque nós não fazemos uma boa escolha, segundo, porque não concentramos a poder saber discernir aonde nos levam os nossos desejos, e terceiro, porque não temos esse tempo de parar, de refletir, de fazer a melhor escolha na nossa caminhada com Cristo. A centralidade da Sagrada Escritura e também o ensinamento dos grandes mestres da espiritualidade. Então,
com esse trabalho, nós vamos iniciar esses livros, aqui com São Pedro Damasceno, esse livro que se chama Filocalia, né? Que é o amigo da sabedoria, né? O amigo do belo, o amigo do bom, né? Então, buscando aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é belo, aquilo que realmente dá sentido, né? O amigo do belo, do bom, né? Que dá sentido à nossa existência. Essa Filocalia, né, ainda merece um pouco de reflexão. Vou ver se a gente faz na segunda encontro uma reflexão, né, sobre essa profundidade da psicologia dos monges, né, e a realidade que ela quer nos mostrar a partir das nossas próprias escolhas. Então vamos nos unir mais a Deus, a Sagrada Escritura, e buscar nelas os ensinamentos dos grandes monges que nos mostra o verdadeiro discernimento para fazermos o verdadeiro sentido da nossa vida. Esse verdadeiro sentido está na realização plena daquilo que significa viver. Viver plenamente para Deus e não ser seduzido por tantas propostas de felicidades que não nos fazem felizes. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.